aos amigos do Grupo de Estudo Rita de Cássia, na nossa Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. A minha saudação, não sei a hora que vocês estão vendo essa palestra, então que seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Ainda nesse formato de palestras gravadas, fruto ainda dessa situação difícil, nosso planeta e nosso país está atravessando, que a gente rogue a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, mentora de nossa casa, para toda essa humanidade, para o nosso país, para a nossa cidade, particularmente para o trabalho que nós vamos realizar hoje. Meu nome é Mário Lama e vou ser eu responsável pelo estudo de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. A passagem de Jesus, que eu vou pedir licença para poder ler. Não vou resumir Jesus, vou ler a passagem. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes diz: ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O texto continua, ele é longo, mas já é o suficiente para nós fazermos a nossa reflexão. Jesus falava de acordo com os hábitos e os costumes do seu tempo. Então, era a tradição dos judeus o lavar as mãos antes da refeição. Bom, e por que isso? O povo hebreu, ele era bem mais adiantado em termos de conhecimento do que a maioria dos povos da sua época. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é um dos ramos dos chamados exilados de Capela. Com licença. Ou seja, daqueles espíritos que vieram do planeta, no Sol de Capela, a constelação de Cocheiro, que vieram aqui encarnar na Terra por terem perdido sintonia com a sua evolução moral. Algo que está acontecendo aqui no nosso planeta, nessa época que estamos vivendo. Então, eram espíritos que, intelectualmente, eram bem mais adiantados do que aqueles que aqui estavam. E vieram com a finalidade expiatória de resolver as suas dificuldades com a lei natural através da sua própria evolução e da evolução daquela população mais primitiva que aqui existia. Então, lá no seu subconsciente, lá nos seus arquivos espirituais, eles tinham muitos conhecimentos, muito superiores àqueles dos povos que aqui habitavam a Terra. Então, a questão do lavar as mãos era um preceito de higiene, porque eles sabiam, e outros preceitos
não comer carne de porco, não comer crustáceos, porque eles sabiam que diarreia mata. Eles ainda não conheciam de microbiologia, mas uma coisa eles sabiam, diarreia mata. E a mão não lavada, e por que a mão não lavada? Porque naquele tempo, a maioria das pessoas, não era como hoje, que nós temos pratos separados, vem lá em travessas separadas, e que a gente come num prato, com um talher. Não era assim. Tá? Era uma gamela grande, tá? Com um ensopado, algo do gênero, e que eles comiam com pão e metiam a mão dentro daquele ensopado. E a mão suja, ela contaminava o alimento e causava diarreia. Então, e a água era algo bastante raro naquela época, então eles lavavam as mãos. Pelo menos nesse sentido, as mãos não contaminavam o alimento. Hoje a gente lava as mãos, é claro, é uma questão de higiene, mas não precisaria lavar as mãos. A gente come com garfo e faca, quem vai lá na comida é o garfo e a faca, mas, obviamente, também temos o hábito de lavar as mãos antes da refeição. Da mesma forma que comer crustáceos e comer carne de porco, porque esse tipo de alimento, eles estragam com muita rapidez e causam também doenças intestinais severas. Camarão mata, camarão estragado mata, de intoxicação. Então, e as carnes, por exemplo, eles comiam aquelas carnes que eram cortadas e dessangradas pelos rabinos. Por quê? Porque eles não tinham meio de conservação dos alimentos. Não tinha freezer, não tinha geladeira. No máximo, eles salgavam. E o sangue da carne faz com que ela se deteriore mais rapidamente. Então, aquele corte que o rabino dava, tirava todo o sangue da carne e ela durava um pouco mais de tempo. Eram tradições de higiene, eram tradições de conservação de alimentos. Mas aquela população era muito ignorante, bastante ainda incipiente nos conhecimentos de higiene, de conservação de alimentos. Então eram tidos como ordens divinas. Então Deus mandou. Isso vinha lá da lei mosaica, lá de Moisés, tá? Com o intuito de preservar vidas. Mas eram normas sociais, condutas comportamentais, e não ordens divinas. Mas aquelas pessoas não podiam compreender isso. Então, os sacerdotes, os doutores da lei, os mais bem informados, transformaram isso em ordens divinas para o povo seguir. E Jesus transgredia na boa. Né? Jesus transgredia essas na boa, não porque ele fosse porco, não tivesse higiene. O que ele queria mostrar é que as questões morais são muito mais importantes do que as questões de normas sociais. Então, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Claro que contamina o organismo. Sim, é risco. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que é o que sai da boca, porque vem de dentro da gente. É o que a gente faz, que mostra o que a gente é. Isso é que nos qualifica. Ser porco, mal higiênico, tá legal, não é uma coisa legal. Né? Mas ser mal, ser rancoroso, é muito pior. É isso que ele está dizendo. E ele faz uma comparação com o mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, nos 10 mandamentos. É o 4º mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Naquele tempo não havia previdência. Acho que esse é a primeira previdência social que existiu foi esse mandamento. As famílias eram grandes, as pessoas trabalhavam muito duro na terra e envelheciam com muita rapidez. E, a partir do momento em que estavam velhos, não tinham mais condição de sustento. Então, cabia, por lei divina, 10 mandamentos, aos filhos o sustento dos seus pais. Isso era lei divina. Mas aquela sociedade, ela era de uma hipocrisia tão grande. Aliás, aquela sociedade, né? Deus me perdoe, mas isso não mudou muito.
Eles criaram uma taxa chamada Corban. Corban. Essa taxa era paga ao templo e livrava aquele que pagou essa taxa do cuidado de cuidar dos seus pais. Olha que crueldade. Pagava-se uma taxa e livrava-se do cuidado. Aí o que Jesus fala? Vocês me criticam porque eu não lavo as mãos e que os meus discípulos não lavam as mãos. E vocês fazem uma barbaridade dessa. Tá? Com uma norma social, vocês derrogam uma lei de Deus, uma lei natural, uma lei de Deus, do cuidado com aqueles que te colocaram no mundo. Então Jesus falava de hipocrisia. Jesus falava de se tornar um ser humano melhor. Não é através de normas sociais, não é através da gente frequentar um templo religioso, seja lá ele qual for, seja uma igreja, seja uma sinagoga, seja um centro espírita. Não é o fato da gente seguir determinados preceitos. Nós estamos agora, pelo menos eu estou gravando essa palestra na chamada Semana Santa. Muitos não comem carne nesse período. Chega lá na Sexta-feira Santa, uma parcela significativa de gente não come carne, mas sim papuça de bacalhau, de vinho. Os restaurantes, se é que os restaurantes vão estar abertos, esperemos que possa, pelo menos, os comerciantes terem um mínimo de faturamento para se sustentarem, com os distanciamentos, com todas as precauções, para poderem garantir a economia. Mas, antes dessa pandemia, os restaurantes entupidos de gente para comer bacalhau na maior bagunça, na maior festividade. Isso não faz sentido nenhum. Se é uma questão de jejum, para um recolhimento espiritual é uma coisa. Apenas por um costume social não comer carne, faz o menor sentido. E se papuça de bacalhau, vinho e doces, e a gula, né, permanece, são costumes sociais. E Jesus se batia muito nisso. Porque o fato de você seguir um costume social, o fato de você ir ao seu templo religioso com regularidade, a cumprir os rituais da sua religião, aos dogmas da sua religião, mas não se tornar uma pessoa melhor, não adianta nada. O que adianta não comer carne? É claro que é mais saudável não comer carne. Se a gente consegue passar sem comer carne, nós vamos ter um organismo melhor, mais saudável. Mas isso não torna o ser humano melhor. Apenas organicamente melhor. Então, se a gente para, eu não pertenço aos vegetarianos. Tenho até procurado, na medida do possível, reduzir o meu consumo de carne. Mas a carne me faz falta. Pelo menos até agora me faz falta. Mas se eu conseguisse, certamente eu ia ter uma saúde melhor. Mas não me torna um ser humano melhor. Até porque Hitler era vegetariano, não fumava e não bebia. Talvez tenha sido, no século passado, a pior entidade que encarnou nesse planeta. Que Deus o tenha e abençoe, e mantenha longe da nossa humanidade. Mas não é isso que faz um ser humano melhor. Não é cumprir um preceito que faz um ser humano melhor. O que faz um ser humano melhor são as suas escolhas. É o direcionamento que ele dá. É a forma como ele enxerga o mundo, como ele enxerga o outro. Como ele enxerga, como ele participa da sociedade em que ele está inserido. Nós só temos, aqui na Terra, uma coisa para fazer. Nós viemos ao mundo apenas para fazer uma coisa, mais nada. Aprender. E com o aprendizado, evoluir. Isso aqui é uma escola. Nós estamos num processo de aprendizado. Aprender o quê? Aprender a usar o livre-arbítrio. Essa é a
finalidade de um planeta como a Terra. Eu não gosto muito dessa história de presídio, hospital. É escola, ainda que para muitos seja um reformatório, mas não deixa de ser uma escola. Nós estamos aqui para aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Nesse processo de aprendizado, quando utilizamos bem, nós evoluímos, quando utilizamos mal, nós sofremos as consequências desse mau uso, que chama-se expiação. Repetir a experiência, que não foi bem feita quando tínhamos condições de fazê-los. Foi isso que aconteceu com aquele grupo de capela que veio para cá, para um novo processo de aprendizado. É isso que acontece durante todo o tempo que nós estamos aqui na Terra, é isso que está acontecendo hoje. Porque existe a prova, e toda prova tem uma aferição. Evoluir não é difícil, é desafiador. Porque a gente tem que sair da zona de conforto, chamada zona de conforto aí do meio corporativo, tão badalado esse termo. Evoluir é dar um passo em relação ao desconhecido, é crescer. Crescer intelectualmente, porque o primeiro momento é de crescimento intelectual, porque o planeta é adverso à vida, então a luta pela vida nos leva a crescer intelectualmente e também a crescer moralmente, no sentido de dividir as nossas aquisições. Porque nós pertencemos a um grupo. Nós não somos seres isolados. Nós não vivemos numa ilha isolados. Isoladamente, eu sou repetitivo nesse termo, nós não damos conta da nossa sobrevivência. Nós precisamos do outro desde que nós nascemos. Alguém tem que nos ensinar a falar, nós não nascemos sabendo falar. Nós não nascemos sabendo enxergar, nós temos olhos, mas alguém precisa nos ensinar a enxergar. Nós não nascemos sabendo ouvir, nós precisamos ser ensinados a ouvir, nós precisamos ser ensinados a andar, nós precisamos ser ensinados a nos alimentar. Nós dependemos do outro o tempo todo, nós somos interdependentes, nós dependemos do conjunto para a nossa sobrevivência. Isoladamente, nós não damos conta da nossa sobrevivência. Não existe um ser totalmente independente. Nem somos dependentes, somos interdependentes, porque nós estamos sempre num processo de troca. E nesse processo de troca, nós vamos usar as nossas aquisições morais. Não são só as aquisições materiais, são as aquisições morais. Para que a troca seja o mais justa possível, ou seja, justa. O que Jesus falou? Faz ao outro o que quer que te faça. Ele resumiu tudo nisso. Ele resumiu a lei de amor. E eu costumo falar, quando se fala lei de amor, parece que lei de amor significa ter sentimentos pelos outros. É uma má tradução. Ou uma palavra que possa explicar, um termo que possa ser entendido também de outras formas. Amar não é ter sentimentos, são emoções. Não tem nada a ver. Esse amar de Jesus. Ele fala de comportamento. Eu estou aqui fazendo uma palestra para talvez muitas pessoas que eu não conheço, não tenho a menor ideia de quem seja. Com licença. E tenho no meu entorno, na minha família, minha mulher, meus filhos, netos, pessoas altamente queridas pelas quais eu faria qualquer sacrifício. E você que está me ouvindo, eu não te conheço de repente. Mas a lei de amor me obriga a fazer por você o que eu gostaria que fizesse por mim ou pelos meus filhos. Então, de repente, se você tomar um tombo na rua, e muitos, às vezes, riem das pessoas que caem na rua, a lei de amor me diz, estende a mão para essa pessoa, puxa ela, vê se ela se machucou, chama um socorro. Sabe por quê? Porque se fosse o oposto, eu gostaria que fizesse isso comigo. A lei de amor me obriga a dar um pão para uma pessoa que me pede um pão, se eu tiver condições para isso. Porque se eu tiver com fome e pedir um pão a uma pessoa, eu gostaria que ela me desse um prato de comida. A lei de amor me obriga
Se eu sou um profissional, eu vou tratar bem o meu cliente. Eu fazer o máximo da minha profissão para aquele que contrata os meus serviços. Sabe por quê? Porque eu gostaria que fizesse o mesmo, como se fosse o oposto. Isso é lei de amor, fazer ao outro o que quer que te faça. Jesus falava isso. Isso vem de dentro da gente. Vem do nosso modelo comportamental, do nosso modelo cognitivo. Mas acontece que nesse nosso modelo cognitivo, nosso modelo comportamental, ele é muito contaminado. Nós somos um conjunto de crenças e valores que foram se formando e se desenvolvendo durante muitas e muitas encarnações. Não é só nessa encarnação. Isso está lá no nosso inconsciente. O nosso inconsciente participa do nosso processo decisório, independente do nosso consciente. E essas crenças, esses valores, eles são patrimônio nosso, e muitos deles, que foram extremamente importantes para a nossa sobrevivência lá no passado na selva, lá no passado dos nossos primórdios, hoje não nos interessam mais. O orgulho e o egoísmo são crenças instaladas no nosso modelo comportamental, e são crenças limitadoras. E por que elas são crenças limitadoras? Porque elas limitam o nosso crescimento moral. Quando eu me acho, por causa da minha posição social, detentor de direitos que os outros que estão abaixo não têm, porque eu sou presidente disso, eu sou ministro daquilo, eu sou juiz disso, eu tenho esse direito, eu estou cometendo um equívoco absurdo. Se nessa pandemia que nós estamos vivendo é um exemplo, porque eu sou jovem, porque meu organismo é resistente, e eu vou lá para a balada, eu vou lá para a festa, eu não quero nem saber, eu estou de um egoísmo profundo, profundo. Porque esse vírus eu posso não pegar. Talvez meu organismo seja extremamente resistente. E a juventude tem um organismo mais resistente, não todos, mas uma parcela significativa tem. Mas é transmissor. Eu estou levando aquele vírus lá para minha casa. Você, garotão, você, mocinho, que foi à festa, está levando lá para dentro da sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós, para o seu círculo. É de um egoísmo profundo você não se cuidar. Isso é egoísmo. Eu, antes da pandemia, bem antes, eu via nos noticiários de TV, os povos orientais, principalmente o Japão e a Coreia do Sul, pessoas, às vezes, andando na rua de máscara. Eu não entendia bem aquilo. Cara, é estranho, por que essa pessoa está de máscara no meio da rua? Eu achava até que era por causa de poluição, mas era máscara de pano. E uma vez eu perguntei a uma pessoa que conhecia as tradições, e essa pessoa me disse o seguinte: essas pessoas usam máscara quando elas estão gripadas, quando elas estão resfriadas, para proteger o outro. Não para se proteger, para proteger o outro. Isso é Jesus. Isso é sair do coração. Eu uso a minha máscara, porque eu estou gripado, e eu quero te proteger, eu não quero que você se contamine. Eu estou fazendo por você o que eu gostaria que você fizesse por mim. É a pureza de coração. E a pureza de coração é uma das bem-aventuranças. O puro de coração não é um boboca, não é um bobo. Ele é alguém que tem um conjunto de crenças e valores diferentes e age de acordo com elas. E essa é a proposta de Jesus. De que te adianta você vestir de branco, que a sua religião manda, colocar uma guia, ou um escapulário, ou um cordão, ou uma Bíblia debaixo do braço, você usar a camisa sem arregaçar a manga, você usar o vestido comprido lá embaixo, e você ser uma pessoa fofoqueira, indolente, preguiçosa. Que adianta?
Nada. O discípulo de Jesus é um alguém num processo de autotransformação. Não é de mudança, é de transformação. Porque mudar a gente pode voltar. Eu pego essa borracha aqui, uma borracha, e posso mudar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu mudo de posição. Ela estava aqui. É que a imagem sai invertida. Aqui para mim é lado direito, ela estava aqui do meu lado direito. Eu pego e mudo para o lado esquerdo. E coloco aqui no lado esquerdo, no meu lado esquerdo. Mas também posso voltar ela para o lado direito. Mudança não adianta, é transformação. O processo de transformação. Jesus é um transformador. O que é transformação? É a lagarta que vira borboleta. Ela nunca mais vai ser lagarta. Ela não tem como voltar. E ela voa. Ela vai buscar outros caminhos. Nós estamos aqui para isso. E enquanto a gente não tiver esse aprendizado de livre-arbítrio, de direcionamento das nossas escolhas, nós vamos ficar nesse processo de encarne e desencarne nas mesmas experiências. O irmão José, que é um espírito que eu tenho uma enorme admiração, ele, nos seus livros, são pequenos livros, são livros pequenos, mas com um poder de síntese muito grande. Os grandes espíritos, os espíritos mais evoluídos, eles têm um poder de síntese muito grande, então, em poucas linhas, eles dizem muita coisa, tem muita coisa para pensar. Um exemplo disso é Emmanuel, nesses textos que ele tem, às vezes curtos, tanto material de reflexão. O irmão José é do mesmo porte, é um dos espíritos que participaram da codificação. Os livros dele são pequenos, mas com uma concisão direto ao ponto. Direto ao ponto. E ele tem uma expressão, está num dos livros dele, eu não me lembro agora qual. Eu costumo brincar, leiam todos, vão achar isso que eu estou falando e ao mesmo tempo vão se instruir maravilhosamente. Mas, irmão José diz o seguinte: se você hoje está no melhor momento da sua melhor encarnação, dá para você fazer uma ideia do que você foi no passado. Olha que coisa curiosa. Se a gente hoje está no melhor momento da nossa melhor encarnação, são tantas as lutas quando estamos lutando, né? Dá para ter uma ideia do que foi no passado. As lutas são intensas. As lutas contra esse homem velho, contra esse modelo de crenças e valores ainda tão arraigados no nosso inconsciente, mas que participam, volto a me repetir, do nosso processo de tomada de decisão. A necessidade permanente do autoconhecimento, a necessidade permanente de questionar o valor das consequências das nossas decisões, não o valor das nossas decisões, porque a gente pode se equivocar. Porque nem tudo que é bom é agradável, nem tudo que é agradável é bom, nem tudo que é agradável é do meu interesse, nem tudo que é bom é do... E nem tudo que é desagradável pode ser do meu interesse. Me enrolei um pouquinho aqui no trocadilho. Mas, vou dar um exemplo, muitas vezes, acho que muitos de nós já tivemos um problema de canal de dente, um problema de canal, tem Veneza. É um problema de canal de dente, que é profundamente desagradável. E um tratamento de canal é chato, que não acaba mais, é enjoado. Não é agradável. Oh, que bom, vou ter que tratar um canal de dente. Claro que não é agradável. Mas é bom, porque vai nos livrar de uma dor. Uma cirurgia não é agradável, mas ela é boa, porque ela nos livra de uma complicação. E tem muitas coisas que são agradáveis, mas que na consequência não é boa. Então, de repente, um vício, seja ele qual for, a gente só se vicia em coisas que dão prazer. Seja no jogo, seja no sexo, seja na bebida, seja na droga, seja lá no que dá prazer. Ninguém se vicia em coisas que não dão prazer. Eu brinco dizendo que a gente não conhece ninguém viciado em alface. A alface pode ser bom, pode ser saudável, mas
Qual o prazer de comer alface? Ainda tem que botar tempero, que não tem graça nenhuma. Mas em comida, em bebida, em droga, em jogo, em sexo, isso dá prazer, as pessoas se viciam. E é bom, é agradável, é prazeroso. É agradável, perdão, mas não é bom. As consequências de longo prazo e espirituais não são boas. Mas é agradável. Então a gente mede o resultado de um processo de tomada de decisão pela consequência. Chama-se inteligência emocional. Não mede pela ação, pelo resultado, mas pela consequência daquilo. Então eu antes de tomar uma decisão impulsiva, eu avalio as consequências. E se ela não me interessa, então eu tenho que começar um processo para trás, de investigação de por que eu quero uma coisa que não me interessa mais. Por que ainda o meu modelo comportamental me faz tender para aquilo que não me interessa mais. Chama-se tentação. Tentação é quando um estímulo externo atinge uma área frágil do nosso psiquismo. Ninguém é tentado por um rodízio de chuchu. Talvez alguns, mas ele está muito evoluído para o meu gosto. Mas, talvez um queijos e vinhos, muita gente tem a tentação. Estou falando de comida, eu sempre falo de comida, porque não vale para qualquer outra coisa. É que comida ninguém fica preocupado desde agora. Tentação é a fraqueza. E a gente não está isento, o cristão, o seguidor de Jesus. Que uma coisa é ser cristão, seguidor de Jesus, ter Jesus como mestre. Então está no esforço de seguir. Outra coisa é simpatizar com Jesus. É outra história. Não, Jesus é muito legal, mas não dá. Simpatizo, mas não dá. Então você não é cristão, é simpatizante. Mas o discípulo, se ele é mestre, e a gente se propõe a ser discípulo, ele está no esforço de transformação. Mas ele ainda não é. Está buscando ser. Kardec fala isso lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala como se reconhece o verdadeiro espírita. Porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Não dá para ser espírita sem ser cristão. Pode ser-se até cristão sem ser espírita. Mas o espírita, automaticamente, ele é um cristão. Senão, não é espírita. É um espiritado, como diria meu querido amigo, já desencarnado, João Carlos Cunha. É um espiritado. O espírita, ele é um seguidor. Ele tem um conhecimento teórico forte, o que lhe dá uma responsabilidade de prática também compatível com o conhecimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é Jesus. Conhece uma árvore pelos frutos. Não se conhece uma árvore pelo conhecimento ou pela etiqueta que está lá. Eu sou espírita. Bota uma etiqueta pendurada na gente. Eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Não precisa de uma etiqueta. Eu ajo como um cristão. Conhece uma árvore pelos frutos. E o espírita, de verdade, precisa ter um esforço compatível com o seu grau de esclarecimento. Mas é esforço. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, transformação moral significa o seguinte, não é se tornar maravilhoso, é ter uma visão interna de autoconhecimento que existem crenças e valores que eu preciso reformar, que eu preciso atacar e transformar. Isso é transformação moral. Quando a gente sabe que tem uma doença, já estamos esclarecidos sobre a doença. Então você vai lá no nutricionista, vai lá no nutrólogo, e o médico diz, e o profissional diz para você, olha, você está acima do peso, você está com risco de diabetes, você está com risco de um infarto, de um derrame, e você precisa mudar a sua alimentação. Lá estou eu de novo falando de alimentação. Maravilha, você já está informado. Já houve uma transformação. Você não conhecia, passou a conhecer.
Mas isso não significa que você vai cumprir. Isso não significa que automaticamente a gente vai cumprir. Olha o esforço necessário. Então, transformação moral é tomar conhecimento de novos valores. Então, uma dieta é um novo valor, uma prática física é um novo valor quando a gente tem sedentarismo e má alimentação. Isso é tomar conhecimento de novos valores. Isso é transformação moral. Agora, a prática é o esforço. É o esforço de colocar aquela nova forma de ser implantada no nosso modelo cognitivo. E aí vem a continuação de Kardec, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, as más inclinações continuam existindo. E elas só vão deixar de existir quando nós conseguirmos domá-las. Então, é um processo. É um processo de disciplina, sem dúvida nenhuma. Ninguém emagrece, eu estou falando de emagrecer, mas ninguém emagrece sem um processo rígido de disciplina. Disciplina dos hábitos alimentares, disciplina de lutar contra o sedentarismo. Ninguém faz uma dieta moral sem disciplina. Eu estou falando de dieta física e vamos para a dieta moral. Sem disciplina, sem disciplinar os nossos hábitos. E isso dá trabalho, é esforço. E é muito curioso, porque Kardec, que a gente para por aqui, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Mas a frase continua, e lá no final da frase, ele diz, e o consegue, se tem para isso firme à vontade. Então é preciso ter vontade, é preciso ter vontade de mudar, é preciso ter vontade de ser um ser humano melhor, é preciso ter vontade para seguir Jesus, é preciso ter vontade para limpar o nosso coração das impurezas. Claro, lava a mão antes de comer, mas se não lavar a mão, não é isso que vai te contaminar. Pode tirar até uma dor de barriga, mas o que te contamina espiritualmente, ao nosso perispírito, são as nossas ações morais. O nosso perispírito, nosso corpo espiritual, ele é um corpo energético. E ele é diretamente afetado nas suas na frequência das suas vibrações, pela qualidade das nossas escolhas, dos atos da nossa vida moral. Escolhas de baixo padrão vibratório, escolhas de baixo teor vibratório, tem baixa frequência, ter raiva, ter ódio, não perdoar. E coisa difícil perdoar, mas não perdoar, difícil não. Estou cortando o difícil do meu vocabulário. É esforço de perdoar. Um grande esforço. Às vezes um grande esforço. Não é essa molezinha toda, não. Perdoa, meu irmão. É um esforço bastante significativo, mas necessário. Porque o não perdão é uma vibração muito densa que nos atinge, que nos afeta, e tantas outras vibrações densas, raiva, ódio, vingança. Isso adensa nosso perispírito. Isso muitas vezes se reflete no nosso corpo carnal, somatiza. Lá vai para um estômago, para um fígado, para um coração, para um intestino preso. O que é isso? Energia densa. Energia presa pelos nossos pensamentos, pelas nossas más inclinações. E as vibrações de solidariedade, de fraternidade, porque não tem como a gente não saber que é fraterno. Se todos nós somos filhos de Deus, nós somos necessariamente irmãos. Ainda que nossos relacionamentos sejam mais perto ou mais afastados. Mas o que afeta um, afeta todos. Tem um ditado, eu achei tão bacana, que diz, eu não estou muito consciente da fidelidade, mas quando você machuca uma flor, você atinge uma estrela, porque está tudo interligado nesse universo. Nós somos interligados dentro de uma fraternidade de espíritos encarnados. O que afeta um, afeta todos. E não ter essa percepção é egoísmo. Então é criar para si próprio condições, às vezes dolorosas, de reparação,
de escolhas mal feitas. Então, quando Jesus fala, felizes os que têm puro coração, por quê? Porque a pureza do coração, ela leva naturalmente a escolhas melhores. A pensar com discernimento, coração e mente interligados. Sentimento e razão interligados. Porque é racional eu tomar as melhores decisões no sentido da minha progressão espiritual. Porque eu sou espírito imortal, temporariamente num corpo de carne. Quando os valores materiais se chocam com os valores espirituais, é de bom tom que os valores espirituais predominem, porque eu continuo a existência. De que adianta uma pessoa desviar milhões de bilhões para seu usufruto aí na saúde? A gente está vendo tanta coisa terrível na educação, nas decisões tão estranhas. Se isso tudo vai ficar aqui, e o espírito vai progredir e prestar contas. E prestar contas. Pureza de coração não é da boca para fora. Aliás, é de dentro para fora. Mas não é discurso, é prática. Prática. É o esforço que a gente está aqui, inserido. Numa sociedade que está vivendo tempos de separação. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Nunca vivemos nada parecido. Já tivemos muitos problemas setoriais, sim. Guerras lá na Europa, revoluções. Mas, no nível global, não. É a primeira vez. Mesmo as chamadas guerras mundiais atingiram a Europa. Tá? O Japão. Mas o Brasil mandou um grupamento de soldados, dos nossos pracinhas, do qual a gente tem profundo respeito, mas aqui mesmo a vida continuou, tranquilo. Uma outra dificuldade econômica, mas agora não. Agora é um conjunto, é tudo. Isso tem uma razão de ser, e nós estamos nesse momento aqui, nos definindo. Porque se eu passo a fila para tomar vacina, eu estou mostrando quem eu sou. Se eu sou um profissional da saúde e escondo uma vacina para meu uso pessoal, ou finge que dou uma vacina num idoso para levar para casa, eu estou mostrando quem eu sou. Se eu sou um governante que desvia a verba da saúde, eu estou mostrando quem eu sou. Se eu sou um juiz venal, parcial, eu estou mostrando quem eu sou. Se eu sou um representante do povo no Congresso e só vejo os meus interesses pessoais, eu estou mostrando quem eu sou. Se eu sou aqui na minha vizinhança e jogo o lixo na rua, seja ele um copo, seja ele uma lata de cerveja ou de refrigerante na rua, eu estou mostrando quem eu sou. A gente está se mostrando nas ações. E quem tem puro coração se mostra também da forma que ele é. Anda contra a maré, sem dúvida nenhuma, anda contra a maré. Mas Jesus não prometeu facilidade. No mundo tereis tribulações. No mundo vocês vão se aborrecer. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente está aqui para vencer o mundo e não para vencer no mundo. Mas no nosso conjunto de valores, vencedores do mundo têm mais importância daqueles que venceram o mundo. Porque a busca do destaque, do sucesso, ainda é um valor muito forte. Ao invés da luta interna de se tornar um ser humano melhor. Bem-aventurados os que têm puro coração. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Que a gente possa pensar nisso. Pensar nas nossas escolhas, nos nossos valores, no esforço que a gente ainda tem de fazer para se tornar um ser humano melhor. E que Jesus possa nos abençoar nesse esforço de transformação. Agradeço muito a atenção de todos e, como é tradição de nossa casa, a gente fecha o nosso estudo com uma prece de encerramento.
Deus meu Pai, Jesus nosso Mestre, Mãe Maria de Nazaré. No momento em que nos preparamos para considerar encerrada a nossa reunião de estudo, nós queremos orar, Senhor, pela sua intercessão na nossa humanidade, particularmente no nosso país e na nossa cidade. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos de transição. Nossos governantes precisam de ajuda, não precisam de crítica, eles precisam de ajuda, porque estão em posições cujas decisões afetam milhões de pessoas. Eles precisam ser ajudados nisso, inclusive por nós com nossas prayers. Ajuda-nos também, Senhor, a passar por essa pandemia com mais tranquilidade. Abençoa a nossa casa, a nossa instituição, passando tantas dificuldades, porque está fechada, mas tem contas a pagar e tem sido difícil fazer isso, mas nunca tem nos faltado. Olha por todos nós, Senhor, olha por todos nós, Jesus, olha por todos nós, Maria. Encarnados e desencarnados, que gravitamos nesse planeta. E despede-nos, Senhor, na tua doce e bendita paz. Graças a Deus, paz a todos, fiquem com Deus.